Vamos então agora observar aspectos da inteligência linguística e musical. O que seria a inteligência linguística? É a habilidade em lidar com todos os aspectos da linguagem e, por meio dela, da comunicação humana. Significação, ordem, ritmo, fluência, tudo isso faz parte desse aspecto que é a inteligência linguística. Habilidade em manipular as diferentes funções da linguagem, entusiasmar, convencer, seduzir, estimular, transmitir informações, ensinar e agradar. Então repara, né, que a inteligência linguística ela passa pela boa capacidade de contar uma história, né? Então quando você conta uma história e entusiasma quem escuta através da história que você conta, você está demonstrando uma habilidade linguística, uma inteligência linguística bem desenvolvida. Analogias. Isso é uma outra forma de avaliar se a pessoa tem inteligência linguística ou não. Porque a partir do momento que ele começa a construir analogias para mostrar que aquele seu pensamento, aquela sua lógica faz sentido, isso mostra uma capacidade, uma habilidade de lidar bem com a linguagem. O desenvolvimento de habilidades linguísticas, ele pode passar por esses diversos aspectos. Como, por exemplo, diversas atividades que podem facilitar o seu desenvolvimento podem ser motivar os alunos a escrever e apoiar o seu trabalho. Vamos lá, escreve, se expressa aí melhor. Escreve o que você está sentindo. Tenta me explicar melhor, sabe, por que ocorre um dado fenômeno, por que ocorre um dado processo. Porque quando a gente pensa em inteligência linguística, muitas vezes a gente pensa somente na fala. Mas a redação não deixa de ser uma habilidade linguística também, né? Você também está lidando com a língua ao redigir ali um dado documento. Então é importante que essa redação seja feita da melhor forma possível, da forma mais clara possível. Então isso também é uma forma de desenvolver a habilidade linguística. Demonstrando formas eficazes de comunicação, né? Quais são as formas aí de comunicação que hoje estão mais em voga e que podem também, de alguma forma, expressar uma linguagem, quem sabe, nova, né? Que está aí em desenvolvimento, como, por exemplo, emoji. Né? Qual o significado dos emojis? Qual o significado de um ponto de exclamação ao fim de uma frase? Qual é o significado hoje, né, de você escrever tudo em caps lock, em maiúsculo, na hora de mandar um e-mail? Isso, sim, é habilidade linguística também, beleza? Lendo alto para os alunos com frequência e fazendo com que eles leiam também alto. Né? Uma forma de desenvolver essa inteligência linguística. Criando, desenvolvendo o gosto pela leitura. Eu sempre gostei de ler gibi, sabe, revista em quadrinho, desde que era moleque. Eu ia na banca de jornal e comprava todas as revistas de herói que saíam e o cara já me conhecia, não saiu nada, não saiu nada. Sempre que chegava algo novo eu comprava. E eu tenho certeza que isso foi importante para o meu vocabulário, foi importante para essa minha inteligência, né? Então estimular a leitura também é extremamente importante. Dando aos alunos oportunidade para individualmente eles lerem, escreverem, ouvirem e falarem. Promovendo debates sobre assuntos do programa de qualquer disciplina. A partir do momento que um aluno ele debate sobre o assunto, ele desenvolve estratégias de argumentação, isso é importante para essa inteligência. Apresentação de seminários, né? Isso é bastante comum no nível universitário, mas vou te dizer que não é tão comum no ensino médio, no ensino fundamental. Por que a gente não dá voz também ao aluno? A gente não estimula o aluno para apresentar as suas ideias e desenvolver assim a inteligência linguística. Criando jornais, blogs da turma, da escola, isso é uma forma também deles desenvolverem essa inteligência. Promovendo correspondência em português ou outras línguas com alunos de outras escolas, de outros estados, de outros países. Existem vários projetos que são muito interessantes nesse sentido, né, que fomentam aí que os alunos tenham pen pals, né, amigos de escrita, que hoje, né, em um mundo tão globalizado, onde você pode mandar e-mail para qualquer um, escrever para qualquer um no Instagram, no Facebook, cara, escrever uma carta também é legal e tentar estimular essa escrita entre alunos de diversas realidades pode ser bastante interessante também. Construindo cruzadinhas ou promovendo atividades de texto embaralhado, em que isso aí é lógico, né? Principalmente no ensino fundamental,
a gente fornecer para os alunos parágrafos soltos e pedir para que esses alunos ordenem os parágrafos, mostra, né, da importância de uma dissertação você ter que ter a introdução, você ter que ter o desenvolvimento, você ter que ter uma conclusão, uma proposta de intervenção, e assim eles vão aprender cada vez melhor a construir as suas próprias composições. Inteligência musical, gente. Inteligência musical seria o quê? Um território sensível, no qual está representada a essência criativa, artística do ser humano. É uma área que, por sua vez, possui uma linguagem própria e universal, que todos deveríamos valorizar e que toda criança deveria ter a chance de conhecer. Como é que a gente desenvolve essas habilidades, né? Como é que a gente desenvolve as habilidades musicais? Fale mais alto quando você quiser chamar atenção para algo. Isso é ainda mais forte se antes disso você estiver falando um pouco baixo. Então, pessoas, né, professores, que usam bem a sua linguagem, sabem disso, que quando a gente fala meio que cantando, o aluno está... Mas se a gente está sempre no mesmo tom, né? Sempre de forma mais monótona, o que vai acontecer é que quando de repente você faz isso, opa, o aluno acorda, olha para você e presta mais atenção. Desperte interesse falando como quem conta um segredo. Olha só, eu vou falar agora para vocês, cara, de uma coisa que ocorreu na história da biologia que foi incrível. Olha aí, a mistura, né, da inteligência musical com o storytelling, né, com a contação de história, em que isso, sem dúvida, está ali, ó, despertando o interesse do aluno para aquela sua fala. Traga a turma para o seu raciocínio, falando como que se você estivesse também pensando alto, dialogando com você mesmo. Tem uma outra coisa que acho que vai aparecer mais lá na frente, faz vozinha. Mas, professora, será que isso vai adiantar quando eu estiver dando aula para minha turma de graduação em Direito? É possível, lógico que é possível. Eu estou fazendo isso agora na pós-graduação, né? Então, fazer a vozinha e conversar consigo mesmo também é interessante. Eu acho que o aluno ri e presta mais atenção quando você faz isso. Use o silêncio. Fale normalmente e inesperadamente, que se cale por alguns momentos. Né? Então, às vezes, quando você está falando... E olha, por exemplo, você acredita que a evolução ela também ocorra na espécie humana? Quando a gente passa, né, esses segundos em silêncio, a gente está mostrando o quê? Que, cara, é o momento dele pensar. E é o momento dele formar opinião sobre esse assunto. Então, tudo isso transmite, sim, uma ideia que, ao mesmo tempo, é de linguagem, mas também é de musicalidade. Desenvolva um raciocínio com algum entusiasmo e um crescente. Termine com uma pergunta e se cale. Olha para a turma, usa seu olhar para solicitar a resposta. Não espera tempo demais, caso contrário você perde o efeito. Você vai explicando, você vai empolgando no êxtase. E agora? O que vocês acham que aconteceu? Né? Vai estar todo mundo... E aí? Fala, professor! É utilizar, sim, da inteligência musical. Se você tiver algum pendor, alguma tendência artística ao narrar um fato, usa a sua voz para representar um personagem, um fato científico, histórico, defrontando-se com a situação do tema da aula. Aquilo que eu falei, imita a vozinha mesmo, imita a vozinha, que vai ser legal, os alunos vão gostar. Construa paródias a fim de explicar de forma lúdica conteúdos inerentes às suas disciplinas. Sabe, quebrar um pouco a monotonia da aula para cantar uma música, para fazer uma paródia, pode ser também bastante interessante. Por exemplo, eu tinha uma, não vou cantar toda, que é: sou ordem, biologia, eu esculacho, insulina, ácido graxo, uma enzima, outra embaixo. Eu sou sinistro, do polissacarídeo, celulose e amido. Na sala eu sou um perigo. E continua, né? Que é uma forma de, cara, descontrair, sim, descontrair. E estimular o aluno a aprender melhor aquele dado conteúdo. E aí olha só a frase do Einstein: se eu não fosse físico, provavelmente seria músico. Frequentemente penso em música, vivo meus sonhos em música, vejo minha vida em termos musicais. Então isso te mostra que, de fato, né, isso é muito comum em outros países, o Brasil não valoriza tanto, mas às vezes você vai num país da Europa, você vê que todos fazem algum tipo de música, é piano, é violino, e entendem de forma clara que a inteligência musical pode acabar favorecendo o desenvolvimento
de outras inteligências.